Olá, o vídeo de hoje é de muita importância para os contribuintes pagadores de impostos nos municípios. O tema de hoje é o que mudou nos tributos municipais com a reforma tributária e como os contribuintes serão atingidos. Em primeiro lugar, tributo é gênero, do qual são espécies os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. A primeira mudança diz respeito à contribuição de melhoria, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Antes da reforma tributária, a Constituição previa que os municípios e o Distrito Federal poderiam instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do seu serviço de iluminação pública, desde que não exigisse ou aumentasse tributo sem lei que antecedesse esses fatos, nem que cobrasse tributos relativos a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. E também não poderia ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e nem cobrar ainda antes de decorrer 90 dias da data em que a lei foi publicada. Com a reforma tributária, a redação desse artigo 149-A foi alterada, não só para financiar o custeio, mas também a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Vou mostrar aqui o primeiro slide. A mudança, basicamente, além do custeio, é a expansão, a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos, ou seja, um custo a mais. Isto significa que teremos aumentos à carga tributária para custear esses novos itens. A segunda mudança diz respeito ao imposto de transmissão de bens imóveis. Foi acrescentado o inciso 3º ao artigo 156, de forma que a base de cálculo desse imposto pode ser atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Isso poderá representar um risco aos contribuintes, na medida em que os municípios são ávidos para arrecadar impostos. A terceira mudança diz respeito à criação do imposto compartilhado entre os estados e o Distrito Federal e municípios, relativos a imposto sobre bens e serviços, o denominado IBS. Ele é disciplinado no artigo 156-A. Esse imposto terá uma legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvada a competência de cada ente federativo em fixar a sua alíquota própria por lei específica. E este imposto será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município do destino da operação. E a alíquota de referência será fixada por resolução do Senado Federal nos termos de lei complementar, caso a alíquota não tenha sido fixada pelos entes federativos. Outro ponto interessante é que a Constituição estabelece que a divisão do produto dessa arrecadação deste imposto será tratado também em lei complementar. E aí a colocação é que todo o mercado está pensando que esse imposto terá uma das alíquotas mais elevadas no mundo. A quarta mudança diz respeito à repartição de receitas tributárias do imposto sobre veículos automotores. A Constituição estabelece que parte das arrecadações dos estados sejam repartidas com os municípios. A reforma tributária acrescentou ao inciso 3º do artigo 158, que trata da destinação de 50% da arrecadação dos estados com o IPVA para os municípios, a arrecadação sobre veículos aquáticos e aéreos, que antes não era previsto. Este imposto IPVA é disciplinado no artigo 155, inciso 3º da Constituição, e a sua redação anterior dizia propriedade de veículos automotores, sendo que foi incluído o inciso 3º no parágrafo 6º desse artigo, para acrescentar os veículos aquáticos e aéreos, excetuando em suas alíneas os casos da imunidade tributária, ou seja, estes veículos começarão a pagar IPVA, antes não eram pagos. Além disso, diferentemente dos veículos automotores, cuja arrecadação recai sobre o município local do licenciamento do veículo, no caso dos veículos aquáticos e aéreos, a arrecadação recai sobre o domicílio no município do proprietário e não onde é licenciado. Estas alterações ainda não entraram em vigor. Recomenda-se que os contribuintes procurem um profissional especializado para verificar se pode ser feito um planejamento tributário visando pagar menos impostos. Um grande abraço.